Vamos lá, quando é que acaba isso, né? Quando é que a gente solta? Peraí. Gente, olha só. O que é muito importante a gente entender disso tudo? Às vezes fica difícil compreender até onde as coisas vão, porque às vezes até a nossa ideia de justiça ela é equivocada. Sabe por quê? O que acontece? Às vezes a gente não solta alguma coisa, porque às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas a gente quer ver o outro pagando, sabe? A gente quer ter aquele gostinho de ver o outro, tipo, nossa, sabe quando ele fala assim, tudo bem, né? Mas um dia a vida vai, né, ensinar essa pessoa, um dia ela vai, né, colocar. Então, assim, não acabou, entende? A gente tem uma necessidade que, no fundo, ela é um pouco nossa de levar as coisas à desforra, né? Então, assim, para Deus, gente, tudo é uma experiência. E por mais que alguém tá fazendo alguma coisa que a gente pode pensar que é muito, muito ruim, existe uma intenção positiva ali atrás. Isso que parece ser complicado, mas seria a nossa justiça, né? A nossa justiça é que ela é complexa. Porque a nossa justiça ela tem muito a ver com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, o nosso egoísmo também. Onde que entra então a lei do retorno? Na verdade, a lei do retorno ela é mais para a gente do que para a lei em si. Porque o sistema, ele não precisa... O sistema em si, ele não precisa de retorno. O sistema, ele só se compensa. A única finalidade do sistema, gente, é o nosso bem, o nosso progredir. Sempre. Agora, se a gente interfere no sentido de querer, né, de se sentir lesado e querer que o outro venha e pague por aquilo, a gente também entra nesse processo aí da justiça. Entende? De querer fazer justiça, né? Nós é que inventamos esse retorno, né? Ué, porque olha só. Sempre quando eu dou, eu quero ganhar, né? Isso. É como se a gente quisesse estar no lugar de Deus? Exatamente, ainda é a gente fora da ordem. Porque olha só, tem uma frase do Bert Helling, que ele trabalha muito com as constelações, né? Então, ele fala o seguinte, o carcereiro e o encarcerado estão no mesmo nível de sofrimento. O carcereiro e o encarcerado estão no mesmo nível de sofrimento. Então, gente, só existe ofensa se existir ofendido. Então, se aquilo aconteceu comigo e eu não registrei, entende? Se uma coisa acontece comigo e eu não registro, eu não registrei, aquilo não aconteceu comigo, eu tô livre. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque alguém veio e tirou a minha casa. A casa não é minha. Nunca foi. Entende? Então, assim, agora quando eu falo, nossa, eu lutei tanto por essa casa, né? Eu pus tudo aqui, todas as minhas economias, ela tá do meu jeito, da minha cor. Eu comprei nova cor, é caro, né? E a pessoa, né? A gente quer colocar nota fiscal. Então a gente pensa assim, não, amanhã, deixa quieto, vamos soltar, vamos jogar pro universo, mas amanhã, a gente pensa lá dentro da gente, amanhã essa pessoa vai ter o que merece. Eu tô vibrando na mesma situação ainda. Entende por quê? Por que a gente tem que entender? Por que a gente acontece chegar ao ponto de alguém vir me roubar? Eu tô guardando alguma coisa que não me pertence. Ou eu tô retendo alguma coisa que era para eu estar soltando. Tudo tem endereço certo, gente. Entende? O buraco ele é muito mais embaixo. Então, a gente não solta. Quando é que a gente solta, né? Que a mestre perguntou. Ou quando a gente chegar no limite de não dar conta mais. Aí a gente, pelo amor de Deus, não quero mais isso. Entende? Ou então eu realmente assumo a minha responsabilidade em relação à parte que me cabe ou que me coube ali. E eu sigo meu caminho.
Porque a gente fica perguntando por que alguma coisa aconteceu comigo. A gente tem que começar a perguntar para que aquilo aconteceu comigo. Então, o porquê tem muito a ver com a gente se sentindo injustiçado. Agora, o para que, eu preciso entender o que eu tenho a ver com aquilo. Bruno, eu vou pegar aqui um exemplo muito comum, né, só para entender essa questão. No casamento, por exemplo, se eu aceitei a casar com uma pessoa, eu tive o interesse e ela também. Sim. Né? E aí a gente foi convivendo enquanto estávamos tendo ali enquanto o interesse de cada um deles estava sendo mantido, né, a paz reina, né? A paz reinou. Aí chegou um momento que, né, não deu mais, aí separa. Aí a gente vai jogar a culpa ou no companheiro ou na companheira. E pelo que eu estou entendendo aqui, ninguém tem culpa, né? Exatamente. A grande questão aí, você chegou no ponto. O problema, gente, culpa sempre tem a ver com orgulho, tá? Sempre. Sempre tem a ver com orgulho. Quando a gente culpa o outro, a gente está se achando melhor do que ele. A gente se coloca moralmente melhor do que o outro naquela situação. E quando a gente se culpa, quando a gente culpa a gente mesmo, a gente também está querendo ser muito mais do que é, porque aí a gente não aceita errar. Então é orgulho também. Entende? Então, assim, o que é a convivência? A convivência é um atrito natural. Toda convivência é um atrito. Então, só que a gente tende a viver muito alienado no sentido do que é o outro, para poder ficar olhando muito para o próprio umbigo só. É igual a gente estava falando outro dia. Não se trata só de autoconhecimento, a gente tem que conhecer alguma coisa do outro também. E o que é conhecer o outro? É no sentido de admitir que o outro também tem necessidades tanto quanto a gente. Então, assim, em muitas situações, por exemplo, de convivência, claro que vão ter vários processos que a gente precisa aprender a se ter autorrespeito também. Não quer dizer que a gente está justificando as situações acontecerem. Mas se elas já estão acontecendo, qual que é o papel que a gente tem nelas? Essa que é a questão. Então, se eu perceber que eu tenho um papel naquilo também, qual que é a finalidade de eu querer que o outro pague sem que eu também pague? Entende? Porque se eu quero que o outro, né, fique ali preso, que tenha a questão, eu teria que pensar isso pra mim também. Só que quando é pra gente, às vezes a gente não quer, porque aí a gente vai pensar assim, quando é que eu vou, quando é que eu aceito que eu tô livre? Entende? Então vai até onde meu orgulho também vai. Então, por exemplo, Messi, a pessoa pode ficar várias vidas vivendo uma situação, por exemplo, medíocre, por culpa, mas essa culpa também é orgulho. É orgulho, porque ela quer falar assim, não, eu não sou merecedora de nada, então eu vou ficar aqui de cabeça baixa. E ela vai repetindo, por quê? O que a vida quer mostrar pra ela? Não tem nada a ver com isso. A vida tá abundante para todo mundo o tempo todo. Tem uma passagem, gente, que é muito interessante, que eu não compreendi ela antes, né? Que é a passagem de Jesus, quando ele tá sendo crucificado, e tem os dois ladrões, né? E aí ele vira, né, para um dos ladrões e fala, né? Fala assim, ó, em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é para botar inveja, assim, em qualquer devoto que fala assim, nossa, eu tive uma vida incrível de sacrifícios e tudo, e de repente nem sei se eu vou ter o céu. E o cara tá lá, um ladrão, falou assim, só porque aceitou, né, deu umas palavrinhas ali com ele, já vai pro paraíso. Como é que é isso, né? Então o próprio Espiritismo, né, tem um livro do Emmanuel, né, um instrutor lá do Chico, que comenta, né, essa passagem. Então ele fala o seguinte, ele fala que a postura daquela pessoa de mudar já era suficiente para ela ver um outro horizonte, né?
ela se deslumbrar de uma outra forma. Mas que isso não isentava ela das consequências, né? Então fala da reencarnação e que a gente tem as consequências daquilo que fez, né? Por outro lado, ainda é um certo ranço, de certa forma, se a gente for pensar, de uma necessidade da gente ficar ali meio que queimando cartucho. Porque se só existe o aqui e o agora, o grande objetivo é eu tomar consciência. Se eu tomo aquela consciência, eu passo a agir daquela maneira dali para frente. Aí a continuidade da miséria que eu vou encontrar não tem necessariamente com a minha necessidade de estar pagando. Tem a ver com a miséria que ainda existe no próprio sistema que eu vivo, que é o contexto como um todo. Então, assim, queira nós ou não, dentro da lei de cooperação, a gente não consegue se isentar totalmente, ter a nossa vida separada de todo mundo. Então, tudo interfere o tempo todo em todo mundo. Então, uma atitude que a gente tem, a Mestre está rindo, hein? Uma atitude que você tem aqui, mínima que seja, ela interfere lá não sei aonde, em algum lugar. Isso é a questão sistêmica. Só que está interferindo lá porque tem ressonância também. Lá tem alguma coisa que acata aquilo. Então, na verdade, as experiências de reencarnação, digamos assim, ora passando uma coisa, ora outra, ora compensando, ora outra, ou seja, a lei do retorno, ainda é só um processo de alimentação de experiência. Porque não importa quem está de que lado, cada um vai ter sua justificativa naquele lado. Ô Bruno, eu cheguei atrasada, talvez você já até falou sobre isso, mas tira uma dúvida minha, desculpa. Não, fala aí. O que acontece? Eu até estava conversando com o Bruno esses dias sobre isso. Quando a pessoa faz mal para muitas pessoas, ela paga aqui na Terra ou ela paga no outro plano? Como que é isso? Olha para você ver. Primeira coisa, vamos lá. Quando uma pessoa faz muito mal para várias pessoas, ela está servindo de instrumento para essas muitas pessoas receber o que elas acham que precisam receber para finalmente entender que elas não precisam de nada daquilo. Vamos lá, repetir. Quando uma pessoa faz muito mal para uma coletividade, por exemplo, tá? Gente, ninguém faz o mal pensando que está fazendo mal em si, não. A pessoa acha que está fazendo a coisa mais certa do mundo. Começa por aí. Só que é mal pra gente que está sofrendo aquilo ali. Então, aquela pessoa, primeiro, ela está servindo de instrumento, digamos assim, para que toda aquela coletividade que sofre a influência dela receba de volta tudo aquilo que ela tem negado. Lembra que a gente estava falando da lei do pertencimento? Vocês lembram? Tudo que a gente exclui do sistema, o sistema traz de volta de uma outra forma. Então, a gente, de forma coletiva, às vezes a gente vai excluindo um monte de coisa e colocando tudo para debaixo do pano. Um dia, todas essas coisas que estão debaixo do pano vão vir à tona personificada numa pessoa. Então, de certa forma, aquela pessoa só está sendo um instrumento, muitas vezes, para que a gente, de certa forma, aprenda alguma coisa com aquilo. Nem que seja para a gente aprender que a gente não deve delegar, por exemplo, tanta coisa assim para uma pessoa só. Quer ver a política, por exemplo? Não vou entrar em política aqui não, tá, gente? Porque política é sem fim, né, a gente discutir. Mas se a gente pensar, por exemplo, a gente tem um representante de uma nação e tá tipo, né, a gente fala assim, nossa, a pessoa tá acabando com o país. E aí é muito simples a gente dizer que aquela pessoa tá acabando com o país, mas o que aquela pessoa, de certa forma, tá trazendo de volta coletivamente o que a gente faz no dia a dia também. Então, por exemplo, a pessoa é insensível, ela é extremamente insensível. O quanto que nós, no dia a dia, somos insensíveis também.
né? Ah, a pessoa, sei lá, usa de violência. A gente também usa de violência no nosso dia a dia várias vezes, né? Uns com os outros, muitas vezes, invadindo o espaço, né? Então, assim, agora, que a gente vai ter aprendizado, a gente vai ver que tudo tem consequências. Então, alguém que está agindo de uma forma equivocada, ela vai acabar recebendo as consequências do que ela está fazendo. Em algum momento, com certeza. E isso se dá em duas situações. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente fala de causa e efeito, gente, é instantâneo. Causa e efeito é instantâneo, porque tem causa, efeito e consequência. Causa e efeito é instantâneo. Então, tudo que eu faço é imediato. Então, assim, eu usei a minha palavra, por exemplo, para ferir alguém. Eu já lesei a minha garganta com aquilo. Entende? Eu já usei uma energia aqui complicada para aquele processo. Então, eu já tive o efeito daquilo. Só que o que eu falei com aquela pessoa, às vezes eu magoei. Essa mágoa virou alguma coisa, ou eu falei alguma coisa que pode gerar mais consequências, então aquilo vai agravando. Amanhã eu vou ter que andar por aquele mesmo caminho. E quando eu for andar por aquele mesmo caminho, eu vou ter que andar no meio de quem eu ofendi. Só que eu estou, então, o quê? Nas consequências daquilo que eu fiz. Então, às vezes, eu vou ver isso, pode ser às vezes depois, só quando eu acordar para aquilo, e eu posso já estar em outro plano também. Tá? Então não tem... Essa parte de voltar no meio da pessoa do ofende, entendi. Por exemplo, hoje, de repente, por exemplo, por eu achar que eu tô por cima da carne seca, eu vou lá e humilho a Thaís. Sambo na cara dela, tal. Você entende que você vai criar uma mágoa de mim muitas vezes, né? Se você não for, né? Não estiver aí trabalhando tudo para soltar, muitas vezes você vai criar essa mágoa, esse ranço. Então, de certa forma, eu fechei uma porta com você, não foi? A vida, não é assim? A roda anda e desanda. Amanhã, o que acontece? A vida é super interessante, ela cria situações onde eu vou precisar exatamente de quem? Da Thaís. E aí, quando eu chego pra Thaís de novo, o que aconteceu? Qual que é a imagem que ela tem de mim? Então ela tem duas opções. Ou ela, né, trabalha aquilo, ou se ela tiver trabalhado, aí tudo bem, ela abre a porta pra mim do mesmo jeito. Ou então, às vezes, ela até abre a porta, mas assim, nossa, que prazer que você precisa de mim agora, né? É quase uma vingança silenciosa, né? Que a gente também tem. E aí a gente tem, né? Continua a mesma coisa. Ou então você simplesmente fecha. Só que se você fechou, ou se você fez essa vingança silenciosa, você concorda que você está no mesmo processo de equívoco também? Então você também está criando a mesma coisa. Entende que é um ciclo sem fim? Então, se eu abrir essa porta de coração, eu entendi, aí eu soltei a situação, né? Quando a gente solta, gente, a gente esquece. Essa é a questão. A gente esquece. Minha porta, eu vou te receber maravilhosamente bem, com muita alegria, inclusive. Com muita alegria. É igual o pai lá com o filho pródigo. E já ia falar do filho pródigo. O filho pródigo voltou. Antes dele chegar, o pai já começou a fazer festa para ele. E aí o irmão que estava lá, né, já começou a falar, né? Falou assim: nossa, eu sempre tive aqui, sempre fiz tudo certinho e você nunca fez uma festa para mim desse jeito. Esse filho seu aí, né, que faz tudo errado, chega, você vai dar uma festa para ele? A inveja ali, tá vendo? Então tem problema lá também. Então não importa se a gente está no mundo espiritual, se a gente está no mundo físico, a gente pode estar criando nós em qualquer lugar. E esses nós, Suelen, podem ser, a gente pode colher as consequências dele em qualquer lugar, porque no fim das contas tudo pertence ao mesmo universo. Tudo pertence à mesma história.
Então tem situações, por exemplo, que tem duelo que cada hora um é o algoz do outro. Um está encarnado, o outro é o obsessor. Depois o outro desencarna, o outro nasce, o outro vira o obsessor. Então, olha só, não para. É igual você falou, toda ação tem uma consequência. Tem uma consequência. Então, assim, é muito mais... como é que a gente sai desses processos? A gente precisa entender qual que é o grau de participação ou de aprendizado que eu tenho naquilo. Então, por que eu estou num país, por exemplo, com um representante desse? Até que ponto eu também sou omisso em tanta coisa? Então, eu estou colhendo os frutos da minha própria omissão também, muitas vezes. Então, tá tudo certo, entende? De certa forma. A gente se acomoda muito fácil para poder julgar. A gente se acomoda muito fácil. Gente, julgar é a coisa mais fácil que tem. Foi embora, cadê ele? Travou. Travou? Voltei? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Eu não entendo, não. Nossa, mãe. Hoje é hoje, né? Mas vamos lá. Julgar... Eu não entendo a gente viver no país com um presidente desses. Eu não entendo, não. Mas tá tudo certo. Pode ter certeza que não tá nada errado. E nada errado no sentido, gente, do que a gente precisa compreender por trás de tudo isso. Não que a gente está dizendo que as atitudes são corretas, porque dentro do presente, as nossas atitudes elas têm que ser inclusivas. Entende? Mas se alguém está tendo condição de fazer determinada coisa, não é possível. A lei não permite que nada ocorra sem onde tenha campo para aquilo ocorrer. Então não adianta eu colocar, por exemplo... Como se fosse uma permissão divina? Como se fosse o quê? Uma permissão divina? É uma permissão natural da lei, porque está acontecendo. A lei é automática, gente. Deus não precisa parar para pensar numa coisa, para avaliar se aquilo pode ou não pode. É automático. Todo desnível no sistema já gerou aquilo lá, num outro ponto. E a espiritualidade, ela entra onde nessa questão? De nações, de nação e governante. A espiritualidade é a primeira coisa que a gente tem que entender. O que a gente chama de espiritualidade também está em aprendizado. É um primeiro ponto. Então, muitas vezes, a gente tem alguns livros que são muito interessantes do próprio André Luiz, onde os próprios instrutores tiveram que aprender. Sabe? Eles também criando vários processos aí de trabalhos gigantescos, onde teve que vir alguém mais ainda do que eles dizer, olha, para... Você está tentando usar a ideia da misericórdia para fazer a mesma injustiça. Tem um livro que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, gente, do Chico Xavier, do autor Humberto de Campos, que é muito interessante. E ele fala sobre a programação, essa parte toda do planeta, das coletividades, dos karmas, dos processos todos. E aí ele fala de Ismael, né? Ismael é uma figura assim, super, uma autoridade muito grande, responsável, né, pelo processo nosso do Brasil como um todo, né, da parte da evangelização do planeta. E quando Jesus vem para visitar, para saber como é que tá os trabalhos, né, como é que tá aí o andamento das coisas, ele estava meio que assim muito preocupado, porque quando eles preparam a América, né, para ser berço, né, para novas ideias pro planeta, ele já vê que o pessoal da Europa, né, vindo para cá, os portugueses, tudo, já começa trazendo toda a corrupção, todo o processo, tudo para cá de novo. E aí ele fala, nossa, como se fosse assim, né? Eu tô muito preocupado que é como se ali fosse as trevas, né, tomasse conta. E aí o Cristo chega para ele, né, e fala assim, Ismael, no universo que é de Deus não existe lugar de trevas. Não existe. Coisa mais linda. As trevas, elas estão reivindicando alguma coisa.
Tá reivindicando alguma coisa. Onde é que isso começou? Bruno, isso é difícil a gente compreender, né? A gente vê tanta coisa ruim e achar que isso aí está tudo certo. O mais difícil, Isabel, é achar que Deus está à toa, que permite isso ao acaso. Isso é mais difícil ainda. Que tá tudo, sabe, solto, sem nenhum tipo de acompanhamento. Vocês pegam, quer ver um caso rapidinho pra gente não alongar muito? Teve um caso, gente, que chocou muito o Brasil, de uma criança que foi arrastada no carro por diversão, vocês lembram? Os caras lá pegaram e colocou lá. Aquilo foi tão chocante, foi tão brutal, né? Porque aparentemente aquela criança não tinha, né? Inocente, uma criança tal, fazer. A atmosfera do Brasil estava tão pesada, gente, em relação a isso, aos julgamentos com o criminoso, o algoz, né? Que o menino que passou por aquilo, ele pediu permissão para trazer uma psicografia, né? Isso está relatado, tem lá, né? Relatado, depois vocês põem na internet, tem lá. Ele trouxe uma mensagem pedindo para as pessoas pararem de julgar o criminoso, porque ele pediu essa experiência, porque ele tinha uma mácula na mente dele, onde na época de Roma ele era um daqueles soldados que participava dos circos, onde pegava os cristãos, sabe, e arrastando naquelas bigas, né? E era uma coisa que ele mesmo, com ele não conseguia sair daquilo. Por mais que ele aprendia, colocava, era uma coisa que ele tinha muita vergonha. Então o que ele pediu? Ele que pediu, não precisava ser assim, mas ele pediu uma experiência para vivenciar aquilo. Entende? Então aquilo ali foi um karma que ele quis colocar, aproveitando, entre aspas, de uma ignorância que ainda existia. De uma ignorância. Porque um cara, para fazer uma situação dessa, gente, aí a gente tem que entender várias questões. Já está num grau de, por exemplo, de obsessão muito grande já. Entende? Ele já não é só ele representa uma coisa já, né? Muito maior. Então, uma coisa se compensou na outra. Então a gente precisa entender assim, atrás do que a gente chama hoje de um mal, gente, teve alguma coisa que foi negada no início. Pega esses filmes aí até de história de exorcismo, seja o que for. Atrás daquele mal tem uma questão que começou lá atrás. Alguma coisa foi tirada, entre aspas, de direito. Então, assim, é estranho, pode ser estranho isso, gente, mas toda atitude tem uma intenção positiva, por mais perversa que pareça pra gente. Tem uma intenção positiva atrás. Então, a pessoa mais louca do mundo tá tentando fazer o que ela acha certo. É um equívoco? Mas ela tá aprendendo tanto quanto quem tá na mão dela. Agora, achar que um é melhor do que o outro é o nosso equívoco. A gente achar que nós somos melhores por não estar fazendo naquilo, pode ter certeza, se a gente olhar direitinho, na vida da gente, a gente faz aquilo em algum ângulo. Só que a gente tem pontos cegos. A gente tem pontos cegos. A gente é egoísta em algum lugar. A gente privilegia em outros lugares. Só que a gente não admite quando é pra gente. Então, assim, se trata, no fim das contas, gente, se trata muito mais a gente conseguir olhar muito mais para o próprio umbigo do que para a situação coletiva. Porque passa a era, entra ela, gente, os problemas são os mesmos. As guerras, os motivos, os temas são os mesmos. Vocês nunca perceberam? É sistêmico. Sempre vai ter um rei, né, um presidente, uma autoridade cruel, sempre vai ter uma massa que fala que é indefesa, que sofre aquela injustiça. Uai, como que é isso? Quem é que vai sair? Nem um lado nem o outro tá certo. E nem um lado nem o outro pode estar tão errado assim. Agora, aonde que a gente se compraz naquilo? Então é sobre isso. Se coloca a gente numa posição de autoridade, a gente sempre vai ser, a gente não vai conseguir governar para todo mundo.